A Praga Rosa. Por décadas, um exército aparentemente imparável de mais de 2 milhões de porcos selvagens devastou a paisagem, causando prejuízos bilionários. Os fazendeiros estavam perdendo a guerra. Então, uma revolução começou no mato. Em choque, o mundo passou a observar enquanto fazendeiros do Texas criavam uma armadilha genial, capaz de enganar um dos sobreviventes mais perfeitos da natureza. Esta é a história da batalha de alta tecnologia para retomar a terra das mãos da espécie invasora, conhecida como os Rototillers do Inferno. Às 2 horas da manhã, o mato texano costuma vibrar de vida. Para a maior parte do mundo, esse é o horário do sono profundo, o coração silencioso da madrugada. Mas, na cobertura densa e escura do Texas, um outro mundo está apenas começando a despertar. Um mundo que drena a economia e deixa os fazendeiros frustrados. Eles saem das sombras em um Sounder, uma unidade familiar altamente organizada. Esqueça os porcos domésticos das histórias infantis. Estes são javalis e porcos selvagens ferais. Centenas de quilos de músculo, força bruta e presas afiadas como lâminas. A matriarca para na borda das árvores. A visão dela pode não ser grande coisa, mas no escuro, o nariz funciona como radar e a audição como sonar. Ela sabe que o fazendeiro está dormindo, e sabe que aquele campo agora é dela. Assim que decide que a área está segura, o grupo avança com uma violência que lhes rendeu o apelido de Rototillers do Inferno. Eles não apenas pastam, eles escavam. Reviram a terra para alcançar raízes, arrancam plantações inteiras e ainda destroem linhas de irrigação no processo. Em poucos minutos, o campo está arruinado. Mas eles também se assustam fácil. Um galho quebrando, um som fora do lugar e o grupo inteiro dispara de volta para a mata. Eles desaparecem tão rápido quanto chegaram, deixando para trás apenas o estrago e o fazendeiro lidando com as consequências. Quando amanhece, o terreno parece uma terra devastada. E isso está longe de ser um problema pequeno. O Texas abriga mais de 2 milhões de porcos selvagens, espalhados por quase todos os condados do estado. Eles destroem lavouras, matam animais de criação e provocam prejuízos imensos todos os anos. Era uma situação que exigia a ação imediata. A caça tradicional não estava funcionando. Esses animais são inteligentes, agem principalmente à noite e se reproduzem numa velocidade absurda. Para vencer essa batalha, os fazendeiros precisavam parar de correr atrás do inimigo. Eles precisavam ser mais espertos do que ele. Só que, para isso, primeiro era preciso entender de onde aquele inimigo tinha vindo. Para entender o problema, era necessário aceitar uma verdade incômoda. Esse desastre ecológico não aconteceu por acidente da natureza. Tratou-se de um produto da própria história humana. As origens do problema com os porcos ferais remontam aos 1500, com a chegada de exploradores espanhóis como Hernando de Soto. Para essas primeiras expedições, porcos não eram pragas, eram alimento ambulante. Mais resistentes que o gado e capazes de procurar comida sozinhos, os porcos domésticos eram levados nas viagens, e muitas vezes deixados para trás ou soltos livremente pelos colonos ao longo dos séculos 17 e 18. Durante gerações, esses animais viveram em estado selvagem e formaram uma população resistente de porcos de fazenda ferais, adaptados à paisagem texana. Só que a criatura que aterroriza os fazendeiros modernos não é exatamente a mesma daqueles primeiros fugitivos. A transformação começou no início do século XX, com uma decisão deliberada. Caçadores esportivos ricos dos Estados Unidos, entediados com a caça de animais nativos, passaram a buscar um desafio mais agressivo e exótico. Eles voltaram os olhos para a Europa, especialmente para a Alemanha e a Rússia, e começaram a importar javalis puros da Eurásia. Homens como Austin Corbin, em New Hampshire, e Leroy G. Denman Sr., no Texas, criaram reservas privadas de caça cercadas por alambrados altos, soltando esses animais formidáveis como alvo esportivo. A ideia era mantê-los confinados em clubes exclusivos. Mas a natureza nunca se mostrou fácil de cercar. Com o tempo, tempestades severas, enchentes e o simples desgaste das estruturas fizeram essas cercas falharem. Os javalis da Eurásia escaparam para a natureza, onde encontraram as populações já existentes de porcos domésticos ferais. O que aconteceu depois representou uma colisão genética que criou um verdadeiro pesadelo biológico. As duas linhagens diferentes cruzaram entre si, gerando um híbrido que reuniu as melhores vantagens dos dois ancestrais.
Do porco doméstico, essa nova criatura herdou o grande porte e a fertilidade altíssima. Do javali eurasiano, ganhou pelos grossos, presas afiadas como navalhas e um instinto de sobrevivência lapidado por séculos, fugindo de lobos e ursos nas florestas europeias. Biólogos chamam isso de vigor híbrido. O resultado acabou sendo um animal com inteligência para escapar de armadilhas, agressividade para se defender e capacidade reprodutiva suficiente para ultrapassar quase qualquer tentativa de controle populacional. Uma única fêmea pode começar a se reproduzir ainda muito jovem, com poucos meses de vida, produzindo 2 grandes ninhadas por ano. E essa vantagem biológica ainda recebeu aceleração pela interferência humana. Nos anos 80, a população explodiu não apenas por migração natural, mas também pelas ações de caçadores que capturavam e transportavam ilegalmente porcos para novas regiões, criando áreas locais de caça. O que deveria ser entretenimento acabou servindo para espalhar a infestação. O Texas se tornou o epicentro dessa expansão. Hoje, o estado abriga uma criatura que é, em tudo, um super porco, mesmo que esse não seja o nome oficial. Um onívoro adaptável, inteligente e extremamente resistente, que conquistou a paisagem inteira, dos bosques úmidos às áreas mais secas de mato ralo. O porco feral deixou de ser apenas um animal de fazenda fugido. Ele se transformou numa ameaça continental, um lembrete brutal de que a espécie invasora mais perigosa da história do Texas recebeu, na verdade, um convite para entrar. O porco feral não é apenas um animal doméstico que saiu do controle. Ele é uma máquina biológica construída para sobreviver e destruir. O domínio dele no Texas se apoia em 3 pilares: uma anatomia especializada, um ciclo reprodutivo explosivo e uma inteligência assustadoramente alta. Para quem olha de longe, o focinho parece apenas um nariz comum. Na prática, ele funciona como um trator biológico. A ponta é um disco achatado e sem pelos, conhecido como almofada rinária, cheio de terminações nervosas. Esse disco permite ao animal localizar raízes e tubérculos a quase 1 metro de profundidade. Ele compensa a visão ruim, servindo como uma sonda extremamente sensível na escuridão. Mas essa sensibilidade vem acompanhada de força bruta. Diferente de muitos mamíferos, o focinho do porco é reforçado por um osso único chamado os rostrale, ou osso pré-nasal. Localizado dentro do septo nasal, esse osso em forma prismática funciona como uma âncora esquelética, permitindo que o animal aplique uma força tremenda sem se machucar. Quando um porco cava o solo, ele não está apenas farejando. Está usando uma pá reforçada por osso para virar terra compactada, praticamente transformando pastos e linhas de irrigação em área buldozada. Se o focinho os torna destrutivos, o ciclo reprodutivo os torna quase imparáveis. Biólogos chamam isso de bomba suína. A lógica é simples, mas devastadora. Porcos ferais se reproduzem em ritmo exponencial, superando quase qualquer predador ou método de controle. Uma fêmea pode atingir a maturidade sexual entre 3 e 5 meses de idade. E se as condições forem favoráveis, algo comum no clima quente e farto do Texas, ela pode produzir 2 ninhadas por ano, com algo entre 4 e 12 leitões em cada uma. A matemática dessa fertilidade é cruel. Os filhotes têm taxas altas de sobrevivência, e os grupos familiares crescem depressa. Para que a população de porcos ferais apenas fique estável, ou seja, sem crescer, caçadores e armadilheiros precisam eliminar mais de 70% da população total todos os anos. Qualquer número abaixo disso, e a população continua subindo. Essa bomba ainda recebe aceleração pelo transporte humano, já que a relocação ilegal funciona como um detonador, implantando novas populações em áreas que talvez jamais tivessem recebido invasão. Mas a arma mais perigosa desse animal é a mente. Estamos falando de criaturas altamente inteligentes, frequentemente colocadas entre os animais de grande porte mais espertos do planeta. Estudos indicam que suas habilidades cognitivas podem se comparar às de uma criança humana de cerca de 3 anos. Eles têm excelente memória de longo prazo e uma noção espacial muito apurada. Se um grupo encontra uma armadilha, aprende com a experiência. Se descobre uma fonte segura de alimento, memoriza o lugar. A inteligência deles também é social e tática. Já apareceram observações mostrando o uso de engano para manipular outros porcos na disputa por comida e demonstrações de empatia ao cooperar para libertar companheiros presos.
Eles conseguem diferenciar humanos individualmente e reconhecer características faciais. Essa profundidade cognitiva torna esses animais incrivelmente difíceis de caçar. Eles não apenas reagem ao perigo, eles passam a antecipá-lo. Eles aprendem os horários dos fazendeiros, evitam áreas onde tiros foram disparados e somem no mato ao menor sinal de ameaça. Essa combinação cria a espécie invasora perfeita. O porco feral cava como uma máquina, se reproduz como um vírus e pensa como um estrategista. Contra um adversário assim, os métodos tradicionais estavam condenados ao fracasso. Os fazendeiros precisavam de algo diferente. Precisavam de uma armadilha que não apenas capturasse um porco, mas que fosse capaz de enganar um gênio. Número 1. Os trituradores da terra. A destruição causada pelos porcos ferais vai muito além da perda de plantações. Ecologistas os chamam de engenheiros de ecossistema, mas a engenharia que eles fazem é puramente destrutiva. O principal mecanismo desse estrago é o revolvimento do solo. Ao contrário do gado, que apenas pasta, os porcos viram a terra em busca de larvas, raízes e tubérculos, desestabilizando o próprio chão. Esse comportamento destrói margens de rios, provoca erosão, deixa a água carregada de sedimentos e ainda introduz bactérias perigosas, como a Escherichia coli, contaminando fontes hídricas usadas por animais e seres humanos. Os riachos antes limpos da região montanhosa do Texas ficam turvos, sujos e tóxicos, muitas vezes impróprios para uso. A fauna nativa também sofre. Os porcos competem com veados e perus por alimento, e ainda atacam espécies vulneráveis, devorando ovos de aves que nidificam no solo, e até de tartarugas marinhas ameaçadas. Eles transformam o ambiente num lugar em que praticamente só eles prosperam. Para o fazendeiro, a devastação não é apenas ecológica ou financeira, ela é psicológica. Existe uma forma muito específica de tortura em acordar toda manhã para checar a plantação, sem saber se meses de trabalho desapareceram em poucas horas. Esse é o peso mental da invasão dos porcos. Um cerco constante, capaz de gerar estresse crônico e uma sensação profunda de impotência. Fazendeiros vivem em ansiedade contínua, plantando culturas que talvez nunca cheguem à colheita. O cansaço de rondas inúteis às 2 da manhã e o trauma de ver o legado da família ser revirado noite após noite cobram um preço impossível de medir. Eles estavam lutando uma guerra que não podia ser vencida apenas com balas. Durante décadas, a resposta mais comum para a invasão se manteve simples: caçá-los. Só que a caça tradicional acabou se revelando uma ilusão perigosa de vitória. Caçadores recreativos, usando perseguição no terreno ou cães de caça, até podiam voltar para casa sentindo que tinham sido eficientes depois de uma boa noite. Mas a matemática da praga não perdoava. Para apenas estabilizar a população, sem nem falar em reduzi-la, os proprietários rurais precisariam eliminar mais de 70% do rebanho selvagem todos os anos. Os métodos tradicionais mal arranhavam esse número, removendo apenas uma fração dos animais, enquanto os sobreviventes continuavam a se reproduzir. Em 2011, o Estado elevou o conflito a outro nível, ao legalizar o chamado Pork Chopper, uma medida que autorizava caçadores a atirar em porcos ferais a partir de helicópteros voando baixo. A proposta apareceu ao público como um programa de abatimento altamente eficiente, em que clientes pagantes usavam rifles semiautomáticos para alvejar grupos em terrenos remotos. Embora o método tenha se tornado famoso e se mostrasse eficiente para matar grupos específicos rapidamente, havia um problema estratégico grave. O barulho ensurdecedor das hélices não apenas matava porcos, ele também os espalhava. Os grupos entravam em pânico e se dispersavam pela vegetação fechada do Texas, para onde os atiradores aéreos já não conseguiam seguir. Muitas vezes, isso transformava um problema concentrado numa única fazenda em 10 problemas menores espalhados pelas propriedades vizinhas. Mas a consequência mais séria dessas guerras fracassadas não eram os porcos que morriam, eram os que sobreviviam. Biólogos chamam isso de educação. Porcos ferais são aprendizes sociais altamente inteligentes, com excelente memória. Quando um caçador abate 5 animais de um grupo de 30, ele não resolveu o problema. Ele criou 25 porcos gênios, que agora entendem exatamente o que um tiro significa. Esses sobreviventes aprendem rápido. Eles passam a associar cheiro humano, barulho de veículos e locais específicos com perigo. Quase imediatamente, mudam o comportamento e se tornam ainda mais noturnos para escapar da ameaça diurna.
desenvolvem aversão a armadilhas, recusando-se a entrar em cercados ou aprendendo a acioná-los sem serem capturados. Ao fracassar em remover o grupo inteiro de uma vez, a caça tradicional acabava funcionando como um campo de treinamento, produzindo uma geração de animais hiperalertas, desconfiados e muito mais difíceis de eliminar que os anteriores. Para enfrentar esses sobreviventes escorregadios, os fazendeiros recorreram à armadilha caixa. Era uma ferramenta simples, um cercado rígido de aproximadamente 1,20 m por 2,40 m, feito de tela metálica grossa, soldada a uma estrutura de aço. Portátil o suficiente para ser colocado na carroceria de uma picape, ela dependia de um gatilho básico, como um fio de disparo ou um bastão de raiz, que fazia uma porta cair como guilhotina assim que um porco entrava para comer a isca. Só que essa armadilha tinha uma falha fatal, e os porcos exploravam isso com facilidade. A defesa contra ela vinha da líder do grupo, a fêmea alfa. Era a matriarca, a fêmea mais velha e mais experiente, aquela que ditava praticamente cada movimento da família. Quando ela se aproximava de uma armadilha caixa, seus instintos de sobrevivência ativavam aquilo que especialistas em comportamento chamam de medo de limiar. Porcos selvagens têm aversão natural a entrar em espaços pequenos e fechados, ou a pisar por cima de objetos estranhos, como a barra metálica inferior da entrada da armadilha. A fêmea alfa não via a caixa como uma fonte de alimento, ela via confinamento. Por isso, recusava-se a atravessar o limite, andando de um lado para o outro do lado de fora, inquieta. A hesitação dela funcionava como uma ordem. O restante do grupo esperava. Um filhote inexperiente ou um juvenil mais curioso até podia entrar e ser capturado, mas o núcleo reprodutivo do grupo, a matriarca e os outros descendentes, permanecia livre. O fazendeiro pegava um porco. A líder levava o resto embora, agora mais experiente e ainda mais difícil de capturar. Os humanos acreditavam que estavam prendendo uma praga. Na prática, eram eles que estavam sendo enganados. Número 2. A gênese da genialidade. O fracasso do Pork Chopper e as limitações da armadilha caixa forçaram uma revisão completa da guerra contra os porcos ferais. Durante anos, a abordagem havia sido puramente tática. Atire no porco que você está vendo. Mas os fazendeiros começaram a perceber que não podiam mais pensar como caçadores. Precisavam pensar como estrategistas militares. O objetivo deixou de ser matar o máximo que der e passou a ser matar todos de uma vez. A matemática do problema apontava a solução. Se deixar uma única fêmea prenhe viva, significava que a população voltaria ao mesmo nível em menos de um ano. Então a única vitória realmente viável era a remoção de 100% do grupo. Para alcançar isso, o setor precisou abandonar o chão e olhar para o céu. O resultado passou a ser a armadilha de curral suspensa, muitas vezes chamada de armadilha genial. Diferente dos currais tradicionais, que dependiam de painéis fixos e postes cravados no solo, esse novo sistema se definia justamente por aquilo que não tinha: um limiar. O desenho físico resolvia a principal defesa psicológica do porco feral. Uma armadilha padrão obriga o animal a cruzar uma barreira, pisar sobre uma barra metálica ou se espremer por uma abertura estreita. Isso dispara a cautela natural da fêmea alfa. Já a armadilha suspensa consiste em uma grande estrutura circular de metal, normalmente com algo entre 5,5 metros e 7 metros de diâmetro, pendurada a certa altura do chão. Ela é sustentada por um mastro central, usando um sistema de cabos e guinchos. Para o porco, simplesmente não existe armadilha. Não há paredes para contornar, nem portões estreitos. E o mais importante, não há barras metálicas no chão para atravessar. O ambiente parece exatamente o mesmo de antes, exceto pela sombra do anel pairando acima. Esse desenho torna obsoleto o medo de limiar da fêmea alfa. Ela pode conduzir o grupo diretamente até a isca sem que seus instintos de sobrevivência detectem confinamento. A armadilha não depende de o animal cometer um erro. Ela depende de o animal se sentir completamente seguro. Só que a máquina física era apenas metade da solução. A outra metade era a guerra celular. Antes, armar uma emboscada era um trabalho pesado, cansativo e miserável, exigindo que o fazendeiro passasse horas em um esconderijo no frio ou fizesse checkagens manuais das armadilhas todas as manhãs, muitas vezes encontrando-as vazias.
O novo modelo passou a integrar sistemas de câmera de alta definição e baixa luminosidade diretamente à estrutura da armadilha, conectados ao mundo por redes celulares de quarta geração e quinta geração. O campo de batalha moderno deixou de ser observado por uma mira de rifle e passou a ser acompanhado pela tela de um celular. Essa tecnologia transformou o fazendeiro de participante em observador. Essa etapa da operação recebeu o nome de coleta de inteligência. Antes de uma única armadilha cair, o fazendeiro entra na chamada fase espiã. A câmera fornece uma transmissão ao vivo do local, permitindo uma análise detalhada do inimigo. O fazendeiro conta os membros do grupo, confirma se todos estão presentes, identifica os alvos, os leitões ainda dependentes, os juvenis e, acima de tudo, a fêmea alfa. Ao observar os padrões durante dias ou até semanas, ele aprende o cronograma deles, em que horário chegam, como se alimentam e em que ordem entram no círculo. Essa vigilância elimina a adivinhação. O fazendeiro passa a saber exatamente quem está vindo jantar e exatamente quando fechar a porta. Com a armadilha montada e as câmeras funcionando, a operação entra na fase psicológica, o condicionamento. Esse é um jogo longo, uma fraude paciente, desenhada para substituir a desconfiança natural dos porcos pelo conforto da rotina. É um processo de alimentação livre que pode levar semanas, no qual o objetivo inicial não é capturar um porco, mas treinar um grupo inteiro. A linha do tempo é metódica. Na primeira semana, a armadilha fica erguida, com pelo menos quase 1 metro de distância do solo. Os fazendeiros espalham milho por baixo. Os porcos chegam, inicialmente cautelosos com a estrutura acima. Mas, como o chão está aberto e livre, a fêmea alfa finalmente considera o local seguro. Então eles comem à vontade, entrando e saindo da área sem qualquer restrição. Na segunda semana, o condicionamento se aprofunda. Os porcos já são frequentadores habituais. Eles associam aquele ponto a alimento fácil e altamente calórico. Passam mais tempo debaixo do aro suspenso, e a guarda vai baixando a cada refeição sem consequência. O fazendeiro observa tudo pelo celular, contando cabeças e resistindo ao impulso de acionar a armadilha. Essa disciplina é essencial. Derrubar a armadilha cedo demais, quando apenas metade do grupo está presente, seria um fracasso estratégico catastrófico. Isso ensinaria os sobreviventes e inutilizaria o ponto por meses. Na terceira semana, muitas vezes a estrutura é abaixada um pouco, reduzindo a altura livre. Os porcos, agora completamente acostumados, quase não percebem a mudança. Eles já foram enganados e colocados em uma falsa sensação de segurança. A fêmea alfa, a guardiã da família, recebeu indução para acreditar que aquele lugar é um refúgio. Noite após noite, ela conduz o grupo para o centro do círculo, sem perceber que está levando todos para dentro de uma prisão que ainda não foi fechada. Essa é a vitória psicológica que vem antes da vitória física. O fazendeiro usa a própria inteligência dos porcos contra eles. Ao remover as barreiras físicas e criar uma rotina de segurança, o sistema da armadilha suspensa desliga os instintos de sobrevivência do grupo. Agora o grupo inteiro está reunido sob o aço suspenso, alimentado, confortável e completamente alheio ao fazendeiro, cujo dedo paira sobre o botão soltar na tela do telefone. Número 3. A nova ordem. A instalação da armadilha suspensa em uma única fazenda representou uma vitória tática. Mas logo os fazendeiros perceberam que, numa guerra contra um inimigo que cruza quilômetros de terreno numa única noite, uma fortaleza solitária não bastava. Eliminar um grupo em uma propriedade não impedia outro grupo diferente de atravessar a cerca vindo do terreno vizinho na semana seguinte. Para realmente recuperar o Estado, a estratégia precisava evoluir da defesa individual para a guerra comunitária. Dessa percepção nasceu o conceito da sala de guerra. Isso não é um bunker físico cheio de generais. É uma rede descentralizada e tecnológica que conecta proprietários rurais, agentes de fauna e especialistas em controle de pragas através das divisas dos condados. Ela parte de uma ideia simples. Porcos ferais não respeitam limite de propriedade. Um fazendeiro sozinho está apenas empurrando o problema para o lado. Uma comunidade agindo em conjunto pode de fato resolvê-lo. A espinha dorsal operacional dessa rede é o chamado sistema de grade. No passado, um fazendeiro talvez mantivesse seus dados de captura em segredo, mas a sala de guerra depende de transparência e comunicação rápida. Ela funciona por meio de uma malha de vigilância digital e compartilhamento de dados em tempo real.
Quando um grupo é visto por uma câmera em uma fazenda, mas escapa da captura, o dono do terreno não simplesmente volta a dormir. Ele alerta a rede de que os animais estão se movendo naquela direção. Essa coordenação permite uma erradicação abrangente em escala muito maior. Vizinhos alinham os cronogramas de ceva, garantindo que as fontes de alimento sejam sincronizadas para maximizar o número de porcos capturados. Eles acompanham a movimentação de grupos específicos enquanto migram pela grade, esperando o momento em que os animais se fixem num local onde uma armadilha suspensa esteja pronta para operar. O fazendeiro sentado na cozinha, monitorando uma transmissão ao vivo, já não está apenas vigiando a própria fazenda. Ele se tornou os olhos de todo o condado. E, para os grupos mais esquivos, aqueles que aprenderam a evitar até as armadilhas mais discretas, a sala de guerra passou a usar sua arma mais sofisticada e mais implacável, o porco Judas. Essa técnica representa o ápice de usar a própria biologia do animal contra ele. Nesse método, profissionais capturam um único porco feral, normalmente uma fêmea jovem, e colocam nela uma coleira com rastreador por satélite ou um transmissor de rádio. Depois, o animal é solto de volta na natureza. Como os porcos são extremamente sociais e têm uma necessidade forte de pertencer a um grupo, esse indivíduo solitário vai procurar ativamente outros porcos. Ela se transforma num farol vivo, guiando os exterminadores diretamente até populações escondidas, que talvez olhos humanos jamais encontrassem. O porco Judas trai a própria espécie. Ele se integra a um novo grupo, e seu sinal de localização aparece nas telas da sala de guerra. Os gestores acompanham o grupo até a área de repouso ou alimentação. Assim que o local é confirmado, uma equipe de captura entra em ação, ou então uma armadilha suspensa é montada exatamente ali. Depois que aquele grupo é removido, o porco Judas é solto outra vez para encontrar o grupo seguinte. É um método frio, calculado, que transforma a inteligência social dos porcos em sua maior vulnerabilidade. Essa mudança da caça caótica para a captura estratégica e em rede não é apenas uma troca de estilo. É uma revolução respaldada por dados concretos. Durante décadas, a eficiência do controle de porcos era medida por histórias e palpites. Agora, instituições de pesquisa quantificaram a diferença, e os números impressionam. Sob o antigo regime da caça tradicional e dos currais ao nível do solo, as taxas de captura eram péssimas. Armadilhas de curral convencionais, limitadas pelo medo dos porcos de entrar por portões estreitos ou cruzar limiares, tinham média de captura de apenas 48,5% da população local. Isso significava que, com frequência, metade do grupo saía andando, mais experiente e ainda mais difícil de capturar na próxima vez. A caça tradicional e o tiro aéreo, no longo prazo, eram ainda piores, porque frequentemente não conseguiam reduzir de fato a capacidade reprodutiva do rebanho. A armadilha suspensa mudou completamente a matemática. Estudos confirmaram que esses sistemas, ao eliminar o medo do limiar e permitir disparo remoto, alcançam uma taxa média de remoção de 88,1%. Em muitos casos, operadores experientes conseguem remover 100% do grupo-alvo. Os indicadores de eficiência também são devastadores para os métodos antigos. Pesquisas indicam que remover um único porco usando currais tradicionais exige aproximadamente 2,3 horas de trabalho humano. Com o sistema suspenso, esse esforço cai para 0,64 hora por animal. A tecnologia permite que uma única pessoa administre várias armadilhas espalhadas por milhares de hectares sem sair da mesa, dirigindo até o campo apenas quando a armadilha já está cheia. Essas estatísticas são críticas por causa da regra dos 70%. Biólogos determinaram que, para apenas estabilizar a população de porcos ferais, é necessário remover pelo menos 70% da população total todos os anos. Qualquer número menor representa derrota. Os métodos tradicionais tornavam essa meta praticamente impossível de alcançar. A rede de armadilhas suspensas finalmente tornou isso plausível. O resultado é uma nova ordem no mato texano. O caos da era do pork chopper e a frustração das armadilhas caixa deram lugar a uma máquina silenciosa e coordenada. Os porcos ainda estão lá fora, escondidos na escuridão verde, mas já não enfrentam uma coleção dispersa de fazendeiros com rifles. Agora enfrentam uma grade unificada, uma rede de olhos e uma armadilha que cai do céu sem aviso. Depois que a armadilha suspensa é acionada,
o foco muda da captura para o destino dos animais. Esse processo é regulado pela Comissão de Saúde Animal do Texas, e os caminhos variam de acordo com os recursos e os objetivos do armadilheiro. Para muitos proprietários, a prioridade é o controle populacional imediato. Nesses casos, a eutanásia é feita no local com armas de fogo, seguindo orientações veterinárias para um fim considerado humanitário. As carcaças normalmente são enterradas para evitar disseminação de doenças, ou, em áreas remotas, deixadas para decomposição natural, devolvendo nutrientes ao ecossistema que antes haviam devastado. As regras de movimentação de porcos ferais vivos no Texas são controladas pelo órgão estadual, justamente para reduzir risco sanitário e impedir nova dispersão. Mas também surgiu uma indústria disposta a transformar esse passivo invasor em ativo econômico. Como os porcos ferais são tratados comercialmente como espécie exótica em certos mercados, eles podem entrar numa cadeia de venda controlada. Esse processo é rigidamente regulamentado para impedir que a bomba suína volte a explodir por soltura acidental. O transporte de animais vivos depende de autorização específica e controle sanitário. Em vez de simples descarte, alguns animais capturados seguem para pontos de retenção aprovados pelo Estado e depois para instalações de abate inspecionadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ali, o antigo rototiller do inferno passa por uma nova identidade comercial. A carne é processada e vendida como wild boar para restaurantes de padrão elevado e mercados especializados. Parte dela segue inclusive para a Europa, onde javali é visto como uma iguaria tradicional. Empresas como a Broken Arrow Ranch ajudaram a consolidar esse mercado. Ainda assim, essa comercialização é apenas um efeito colateral útil. A missão principal continua sendo a erradicação, ou, no mínimo, a supressão em larga escala, para que a guerra antiga entre o fazendeiro texano e o porco selvagem finalmente comece a pender a favor do ser humano. Apesar do sucesso das armadilhas suspensas e das redes coordenadas, os fazendeiros ainda não venceram completamente a guerra, mas pela primeira vez em quase meio século, eles deixaram de perdê-la. A curva exponencial da população de porcos ferais, que antes parecia uma linha vertical de destruição, finalmente começou a ser achatada. O caos da caça reativa recebeu substituição pela precisão do manejo proativo. A próxima fase desse conflito aponta para a inteligência artificial. A estratégia agora está mudando de simplesmente observar os porcos para começar a prevê-los. Sistemas avançados de monitoramento usam drones com câmeras térmicas para varrer enormes áreas de dia e de noite. Algoritmos de inteligência artificial processam milhares de quadros de vídeo em minutos, contando populações com uma velocidade e uma precisão que nenhum ser humano consegue igualar. Modelos preditivos analisam dados históricos para prever rotas de migração e áreas de risco elevado, permitindo que gestores interceptem grupos antes mesmo que eles atravessem uma cerca. As próprias armadilhas também estão evoluindo rumo à automação. Desenvolvedores já testam armadilhas acionadas por inteligência artificial, eliminando a necessidade de um operador humano tomar a decisão final. Esses sistemas inteligentes analisam imagens em tempo real, identificam automaticamente a espécie e fecham a estrutura apenas quando o grupo inteiro é confirmado dentro do cercado. O porco feral continua sendo um dos sobreviventes mais perfeitos da natureza, adaptável, inteligente e incansável. Mas a engenhosidade humana, impulsionada pela armadilha genial e amplificada por dados, finalmente alcançou esse inimigo. A guerra continua no mato profundo do Texas, só que agora o equilíbrio de poder mudou. Desta vez, os humanos passaram a ter a vantagem. Se você curtiu este vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e também clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela.